Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 21ª semana do tempo comum. E na primeira leitura de hoje, nós vamos refletir em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 2, versículo de 1 a 3, depois o versículo de 14 até o 17. Essa carta, ela dá maiores detalhes sobre a volta de Jesus, porque a comunidade de Tessalonicenses, eles tinham uma especial atenção para isso. Eles achavam que Jesus voltaria imediatamente, porque assim alguns judeus que se converteram ao cristianismo, eles pregavam dessa forma deturpada. Vamos entender esse contexto na primeira leitura de hoje. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o Espírito e alarmar-vos, nem por alguma pretensa revelação, nem por uma palavra ou carta ditas como precedentes de nós, e que vos afirmassem estar eminente o dia do Senhor. Que algumas pessoas usavam a proximidade dos apóstolos e falavam como se fosse a igreja, usando de uma autoridade que eles não tinham, revelavam que Jesus já ia voltar naquela época. Até os dias de hoje também nós temos alguns pregadores que falam que Jesus está voltando, volta, marca dia. Algumas seitas religiosas que já marcaram data para a volta de Jesus, marcou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, data, hora, ano, que Jesus voltaria. Então o próprio Jesus fala nos evangelhos, nem ele, enquanto ele estava encarnado, enquanto estava no meio de nós, não sabia o dia que ele voltaria. Então Paulo está alertando aqui, no seu capítulo 2, do seu versículo 1 até o 3, que ninguém pode ficar assustado ou deixar de fazer as suas coisas em função dessa volta iminente de Jesus. Na verdade, nós temos que estar preparados sempre, porque Jesus pode voltar a qualquer hora. Esse é o desejo de qualquer cristão. Vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Versículo 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição. Primeiro, apostasia. Será proibido, irmão. Irmão, será proibido religião. Falar em Deus nos tempos finais vai ser uma coisa proibida. Algumas nações, grandes nações, estão perseguindo aí já o cristianismo. Nós estamos vendo aí que já este ano, já 280 templos cristãos já foram demolidos. E depois da demolição, coloca-se um grande outdoor do partido da nação. Nunca, em tempo nenhum, a religião foi tão agredida. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil também, como é que agride os símbolos cristãos, como é que agride o crucifixo, ou mesmo um ícone, uma imagem. Nós já tivemos a profanação de altares, é a apostasia. O filho da iniquidade é o próprio demônio, é o anticristo, é o filho da perdição, que vai dominar o mundo da mesma forma como Israel caiu na mão dos pagãos em função dos seus pecados. Assim também acontecerá nos finais do tempo. Um homem não vai querer saber mais de Deus. Infelizmente, Deus vai deixar o homem à sua própria vontade. O filho da perdição, o homem da iniquidade, vai dominar esse mundo. Versículo 14. E pelo anúncio do nosso evangelho, vos chamou para tomardes parte da glória do Senhor Jesus Cristo. Então, toda essa parte de tormenta anunciada nos versículos anteriores, é pelo anúncio do evangelho que nós somos chamados a participar da glória do Senhor. Jesus vai voltar? Vai voltar. Haverá sofrimento antes? Haverá. Mas o nosso coração tem que estar focado em Cristo. Assim, pois, irmãos, ficais firmes e conservais os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavra, seja por carta nossa. Nosso Senhor Jesus Cristo,
E Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação eterna e boa esperança pela sua graça, console os vossos corações e os confirmem para toda boa obra e palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. E no Evangelho de hoje, em Mateus 23, no seu versículo 26, Jesus fala exatamente isso para as autoridades, os escribas, fala para os sacerdotes e fala para toda a liderança de Israel. Olha o que ele fala no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Veja como o coração daqueles homens naquela época já estavam tomados com todo tipo de arrogância. E é o mesmo que vai acontecer nos finais do tempo. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. Guias cegos, quer dizer, cego conduzindo cego. Assim acontecerá também nos finais do tempo. Cego conduzindo cego. Filtrais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais por fora o copo e o prato, e por dentro está cheios de roubo e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o que está fora fique limpo. Palavra da salvação. Então estamos diante aí de um alerta de Jesus para um tempo futuro. Preparar meu coração hoje para acolher a segunda vinda de Jesus. Vinde, Senhor Jesus, e pela intercessão de Maria, nossa mãe, possamos, como os filhos, acolher o filho que vem. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto é de me ensinar a evangelizar. A nossa missão é refletir a primeira leitura. Nem sempre cai o Velho Testamento, mas a maioria das vezes é o Velho Testamento, mas entendendo assim a primeira leitura, podemos saborear as mensagens e novidades do Evangelho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.